pastor. Gente amada, olha só, nós vamos falar aqui 1 minuto, já oramos, mas vamos falar sobre a vida de Jacó. E por que me veio ao coração essa experiência maravilhosa de Jacó? É porque Jacó, cujo nome mais adiante foi transformado em Israel, que significa príncipe de Deus. Jacó significa enganador, por conta das condições em que ele nasceu, driblando ali o seu irmão, mas essa vida é um tipo, é um modelo, é um arquétipo muito próximo, muito exato do que sejam as nossas trajetórias em Cristo, ou do que devem ser os nossos caminhos em Cristo, do que podem ser os nossos trajetos em Cristo. De gente fadada a perder na vida, a ter um destino sombrio, trágico, transformados de maneira extraordinária e surpreendente em príncipe de Deus. São histórias que vão se repetindo ao longo da vida, segundo o modelo apresentado nesse homem, um dos pais da fé, de quem nós somos filhos, segundo a mesma bênção, a mesma promessa. Romanos capítulo 9 declara que você e eu, que nós em Cristo estamos debaixo da mesma bênção, da mesma graça, do mesmo guarda-chuva da graça que faz de um perdedor certo num vencedor improvável, mas absolutamente maravilhoso. Esse nome foi mudado e ao longo do trajeto de Jacó, na direção da casa dos parentes, fugido, errante, saindo da sua casa, escapando por conta de um problema que ele mesmo havia criado e evadindo-se da sua casa na direção de um lugar chamado Padã Aram. Mais adiante, tocado por Deus, de volta à sua casa. Todo esse trajeto, Gênesis capítulo 28, dali em diante, inclui algumas instâncias em que Jacó viu o Senhor, sonhou com Deus, Deus perto dele, ele o viu face a face, Deus se apresentou a Jacó, Deus apareceu a Jacó, e por conta daquelas experiências extraordinárias, que tinham um sentido específico, uma crise instalada na vida daquele homem, na direção de se tornar de enganador, perdido, errante, no príncipe de Deus, que mais adiante ele veio a se transformar. Essa trajetória se parece muito com o meu percurso, torno a dizer, andando na vida com Deus. Se você e eu não passarmos por estes mesmos lugares, que nós vamos ver aqui como metáforas de crises que tem que acontecer necessariamente nas nossas vidas, nossa história com Deus vai ser, de algum modo, incompleta. Para não dizer medíocre, em tantas situações, o que se vê, e eu digo para vocês com toda sinceridade, incomoda, inquieta profundamente o meu coração, dizendo: Senhor, não é possível, eu mesmo não quero viver um pingo a menos do que a extraordinária descrição de bênçãos, de graça, de rios a correrem no meu coração, que o Senhor, que sua palavra declara que é uma possibilidade real de experiência de alguém com Deus. Por que lugares, que crises você tem que enfrentar, tal como Jacó as viveu e as enfrentou, de modo que você viva uma experiência completa, de um vencedor muito improvável, mas vencendo. Um homem que a gente tem citado muito, desse púlpito, pelo menos eu tenho citado, pastor Antônio Carlos, outros mais, a gente tem estudado, Tim Keller, disse uma coisa muito preciosa, interessante, a respeito da graça de Deus que nos alcança. Ele disse assim: Deus nos vê como somos, nos ama como somos, nos aceita como somos,
mas por sua graça, Ele não nos deixa como somos. A graça nos alcança do jeito que a gente estava, no bagaço de um jeito ou de outro, perdidos, errantes, como Jacó. Mas essa graça que nos alcança transforma as nossas vidas. E é esse percurso, é sobre isso que eu quero aqui tratar nessa noite com vocês, para em seguida a gente orar. Primeiro lugar pelo qual Jacó passa, se chamou Betel, que significa casa de Deus. Abra comigo, por favor, Gênesis capítulo 28, verso 16 em diante. Gênesis 28, 16 em diante. Despertado Jacó do seu sono, Jacó estava em fuga, você que conhece a história sabe, por conta daquela confusão armada lá, com o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, em fuga, havia enganado seu pai, roubado a bênção e fugiu. E tinha que fugir. Vida posta a prêmio, em risco. E chegou num determinado lugar, fez de uma pedra um travesseiro, dormiu, teve uma visão extraordinária. Deus lhe apareceu. E a visão ligava a terra aos céus numa escada. E anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Deus ali naquele lugar, em sonhos, aparecendo a Jacó. Verso 16 em diante. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Portanto, o primeiro lugar que a gente vê nessa noite, metaforicamente, como representação de uma crise que necessariamente eu tenho que enfrentar nas minhas relações com Deus, é Betel, que significa casa de Deus. Verso 18, tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Essa é a crise. A primeira grande crise pela qual sua vida, a minha vida, as nossas vidas têm que obrigatoriamente passar. Essa é a crise de um primeiro grande encontro com o Deus da graça. Deus apareceu a Jacó e lhe fez promessas. Toda a iniciativa desse encontro foi de Deus. Jacó tinha contra si um currículo lamentável, de mentira, de engano, já andava por aqui pela vida errante, perdido, como já lhes disse, mas Deus, de maneira estranha e surpreendente, escolhe abençoar esse Jacó. Essa é a grande experiência que se coloca, o que coloca a minha vida e a sua vida debaixo daquilo que a gente chama de aliança da graça, porque a iniciativa parte de Deus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Iniciativa do Senhor de me achar, e aqui Jacó enfrenta essa primeira grande crise na sua vida, sem a qual o novo nascimento não se estabelece. Essa é a crise da conversão, da aliança da graça, da primeira bênção. Alguém que se vê com Deus face a face, expondo-se ali os seus problemas, as suas impossibilidades, as suas idiosincrasias, enfim, os seus pecados, os seus descaminhos. Deus lhe fala, que maravilha, nesse sonho Deus fez promessas para Jacó, reeditando as promessas que haviam sido dadas para seus pais, Abraão e Isaque. Parte dessa crise inicial envolve um escopo maravilhoso, largo de promessas. Quem se encontra com Jesus se vê às voltas
com um mundo, um mar de promessas extraordinárias. Deus, nesse sonho, também confiou a Jacó uma missão, vida nova, uma aliança da graça que me coloca nos eixos de um compromisso missionário maravilhoso. Você haverá de ser uma bênção para muitas nações. Compromisso de Deus de andar com Jacó o tempo todo. Eu estarei com você, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Verso 15 do capítulo 28 se diz, mesmo os termos da palavra de Jesus, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A pergunta para vocês nessa noite é se essa crise da experiência inicial, de alguém que se vê escolhido por Deus, chamado por Deus, exposto às suas próprias fraquezas, já aconteceu, ou se você a esta crise já respondeu nos mesmos termos da resposta de Jacó. Ele disse, o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Bendita, extraordinária, libertadora aliança da graça, que coloca um homem, uma mulher, um perdedor provável, no caminho de um vencedor, nos laços dessa aliança extraordinária. Betel, casa de Deus. Nossa juventude canta aqui um louvor muito especial. Eu sou casa de Deus, não é assim? Não sei repetir a letra, depois vocês cantem mais algumas vezes, porque é bonito. Sou casa de Deus. Essa é a aliança que fez Jacó, naquele instante, depois daquele sonho, daquele encontro com Deus, perceber que Deus estava naquele lugar, um lugar escuro, sombrio, de fuga, um sono estranho, dormindo sobre uma pedra, como se fosse o seu travesseiro, mas ele reconheceu que Deus estava ali, e seu coração se abriu naquela crise, para ser ele mesmo casa de Deus. Deus está nesse lugar, por isso aquele lugar se chamou Betel. Deus está nesse lugar, vai andar comigo, eu quero andar com ele. E se comprometeu com um emblema, um símbolo, na forma do dízimo, da contribuição. Interessante, verso 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Daria aqui um outro sermão, fica para uma outra hora. Mas enfim, a primeira grande crise pela qual você e eu temos que passar obrigatoriamente é aquela que Jesus referiu a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aliança da graça é você escolhido de maneira surpreendente, não por causa dos seus méritos, você achado do jeito que você estava, tal como Jacó, respondendo assertivamente a esse Deus da graça, dizendo: o Senhor será o meu Deus, eu vou andar contigo, e este lugar vai ser sempre casa de Deus. Deus vai comigo, eu vou com o Senhor, meu coração será dele, eternamente dele, casa de Deus. Então o Senhor será o meu Deus. Pastor Josué, hoje de manhã, se referiu a duas situações que talvez tenham passado meio despercebidas da nossa vida, de quem lê jornal e tudo mais, porque se referindo a duas personalidades, celebridades americanas, talvez uns ou outros tenham lido, mas duas histórias tão tristes, de gente de sucesso, nos termos dessa vida, sem moralismo, sem aqui preguiça nenhuma, mas gente, que coisa estranha. No meio da semana, uma mulher, lá pelos seus 60 anos, não sei ou menos, chamado Kate Spade, acho que é isso, fundadora de uma grife super badalada nos Estados Unidos, bolsa e roupa, e uma estilista, fundou essa empresa, essa marca, há 25, 30 anos com seu esposo,
se suicidou. Marca tão valiosa que foi vendida, havia sido vendida recentemente por uma outra marca, uma grife americana, Coach, por $2 bilhões. Kate Spade se suicidou, se enforcou, vivia uma crise severíssima de depressão, 10 meses afastada desse seu amor da juventude, seu marido. E o marido, eu li esses dias, depois da questão, o marido dizendo, ela, há muito tempo, lutava com seus demônios pessoais. Eu pensei, Senhor, só quem se expõe a essa aliança da graça sobrevive aos seus demônios pessoais. Na sexta-feira da mesma semana, um homem chamado Tony Bourdain, alguma coisa assim, americano, sobrenome francês. Não era um jornalista, mas se tornou uma celebridade por conta das reportagens maravilhosas que ele fazia, conjugando interesses por culinária em vários países com as culturas desses vários países. História impressionante. Homem super conhecido. Se você via a fisionomia, já de 60 anos, 61 anos, você vai ver uma pessoa super bem apessoada, talentosíssimo, um sucesso extraordinário nas TVs americanas, ganhou uma vez o prêmio mais valorizado da indústria da televisão americana por suas séries, se suicidou também na sexta-feira, perto de Mônaco, onde tinha ido para gravar um programa para as suas séries na televisão americana. E um amigo de Tony Bourdain falou o seguinte, recentemente, ele escreveu a respeito da sua dificuldade de lidar com a vida o seguinte, infelizmente, vivemos num mundo que se torna praticamente impossível se quer descrever a realidade, muito menos lidar com ela, é desolador. Jacó se encontra com Deus, e aquele lugar desse encontro maravilhoso e decisivo passa a se chamar Betel, lugar da graça, aliança da graça, recebe promessas, recebe missão, recebe propósito, recebe a garantia da presença de Deus, toma a consciência de que Deus está nessa vida, nesse lugar, e haveria de habitar seu próprio coração, e doa-se pessoalmente, eu vou dar o dízimo de tudo quanto você me der, tudo quanto o Senhor me der, numa expressão de resposta, de entrega da vida inteira, todos os seus recursos para o Senhor. Mas existe um segundo lugar citado aqui, que eu quero mencionar para vocês. Texto de Gênesis capítulo 31. Jacó, por instrução dos seus pais, vai para um lugar chamado Padã Arã, que significa, Padã significa planície de Arã. E ali, nesse lugar, capítulo 31 de Gênesis, Jacó vive 20 anos. 20 anos. Depois daquele primeiro encontro em Betel, em que se estabeleceu a aliança da graça, salvação impressa no coração e na vida daquele enganador, Jacó, um novo homem, a semente divina plantada no seu coração. Agora ele se dirige para a planície de Arã, onde ele fica por 20 anos. Capítulo 31, verso 11 a verso 13, o anjo de Deus lhe aparece, o texto diz assim, e o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Depois você lê a história nos seus detalhes, você vai entender melhor. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Capítulo 31,
relato de Jacó ao seu sogro Labão, a respeito daquele lugar, planície de Harã, o que havia acontecido durante aqueles 20 anos. Verso 40, de maneira, diz Jacó para o seu sogro Labão, que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho. Padã Arã, a planície de Arã, representa a rotina, o maior tempo em que você, alcançado pela aliança da graça, que respondeu pelo arrependimento e a fé a esse convite da graça de Deus em Cristo, haverá de passar. A vida transformada, em transformação, a santificação, o amadurecimento, a experiência de ver pelo Espírito de Deus reproduzidas as qualidades de Jesus na sua vida, no seu coração, a transformação do seu temperamento, do seu gênio, as coisas à sua volta, custam esforço seu, pessoal. Salvação gratuita, santificação que envolve o seu esforço, seu trabalho, sofrimento, disposição da nossa vida, de pelejar com Deus. Aqui é que se estabelece, em Padã Arã, nas planícies pelas quais sua vida haverá de passar, naquilo que o salmista no Salmo 23 declara ser o vale da sombra da morte. É nesse lugar que a sua fé será desafiada o tempo todo. É nesse momento, nessas instâncias, como nosso querido Mauro Belessa está vivendo agora, vale, desafio sério e grave, tantos de vocês, tantos de nós, pastor Josué mencionou isso nessa manhã, é que a fé vai ser depurada, está sendo desafiada, sofrimento e trabalho. Jacó diz para o seu sogro, Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho de minhas mãos. Sua fé sendo desafiada nessa extenuante rotina de insistir confiando no Senhor, apesar da vida, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades sérias e graves, apesar das perdas, apesar das enfermidades, insistir desafiando a vida, desafiando a sua própria fé, insistindo em me vindo o temor. Hei de confiar em ti, diz o salmista no Salmo 56. Em Deus, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Bendito seja o nome do Senhor. Milagres extraordinários vão sustentar a sua vida. Mauro Belessa, querido, não consigo deixar de falar nele outra vez. Com tanta disposição de fé, confiando, dependente de Deus, como tantos de vocês têm vivido. E é para nós vivermos nessas planícies pelas quais nossa vida haverá de passar. E sem querer desanimar ninguém, pelo contrário, você pode ter certeza que haverá mais tempos da sua vida nessa Padã Arã do que naqueles lugares que representam o clímax da nossa vida, tudo tranquilo, tudo certo, tudo fácil. Pedro repetindo Tiago, ou Tiago repetindo Pedro, diz a mesma coisa. Os testes da fé fazem com que esse elemento maravilhoso de conexão com Deus, que tornam a sua vida a vida de um grande vencedor, vá sendo aperfeiçoada, depurada, como ouro refinado no cadinho do depurador. Padã Arã. Tempos que Jacó viveu por 20 anos, trabalhando duro, experimentando a operação milagrosa de Deus na sua vida. Existe um terceiro lugar citado aqui, nessa biografia extraordinária. Capítulo 32,
verso 1 e verso 2. Jacó recebeu uma ordem de Deus, depois de passar 20 anos em Padã Arã, construído lá sua vida, sua família, crescido, rebanho aumentado de maneira milagrosa. Deus lhe diz o seguinte, aquilo que a gente começou a ler no capítulo 31. Sai desta terra, verso 13, e volta para a terra de tua parentela. Esse terceiro lugar representa os testes de obediência a que Deus haverá de submeter a sua vida e a minha vida. Testes de obediência, em que você vai receber de Deus ordens absurdas quanto essa. Jacó, volta para o lugar de onde você veio. Seu tempo se esgotou aqui, nesse lugar. Você tem que mudar. Mas tudo que Jacó não poderia era voltar para aquele lugar de onde ele havia saído, deixado um estrago enorme, um ressentimento profundo no coração de Esaú. E o anjo do Senhor lhe aparece e diz: agora é hora de você se movimentar. E Jacó, incontinente, passa pelo teste da obediência. Haverá testes assim na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Você precisa enfrentar, encarar, ouvir a voz de Deus. Pode representar a necessidade de uma mudança de posição no seu coração, na sua alma. Coisas às quais você se apega e se agarra por 20 anos, achando que ali você deverá estar para sempre. E Deus fala a você, você tem que mudar. Marido, mulher, filhos, alguns, ou será que só acontece comigo? Que dizem de si para si: não tem jeito, eu não vou mudar nunca, sou assim mesmo, minha personalidade, é o meu jeitão. E Deus, pelo seu Espírito, testando você, dizendo: você tem que sair desse lugar e se mudar. Eventualmente, uma mudança associada ao seu trabalho, ao seu emprego. E nisso você tem que ter muito cuidado para saber se é Deus que te fala mesmo ou não. Mudanças impostas como testes de obediência, pela vontade soberana de Deus. Largar para trás, não só o pecado, isso é óbvio, você tem que largar já imediatamente, mas coisas que eventualmente, não sendo pecaminosas, amarram, embaraçam o seu crescimento. Hebreus capítulo 12, verso 1, verso 2, verso 3. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O escritor aos Hebreus declara que há pecados dos quais você tem que se desembaraçar imediatamente, mas também há pesos que embaraçam o seu crescimento, opções, questões que incham sua agenda, sua vida, sua mente, o seu coração, os seus afetos, e que impedem você de avançar de maneira mais acelerada na direção de uma experiência profunda com Deus. Chamadas missionárias especiais. Deus faz como Moisés, como a Moisés. Você diz: Senhor, todo mundo menos eu. Moisés argumentou com Deus, argumentou. Por fim ele disse: Senhor, manda quem tens que mandar, menos a mim. Mas quem decide obedecer vai perceber que esse lugar haverá de se transformar naquilo que capítulo 32, que eu mencionei para vocês, não lemos, verso 1, verso 2, descrevem. Manaim, o acampamento de Deus. Verso 1, também Jacó seguiu o seu caminho, o caminho da obediência, o caminho da vontade explícita de Deus, difícil e apertado, estreito caminho, que eventualmente Deus coloca diante de você. Resolveu voltar, resolveu obedecer, resolveu atender, com riscos pessoais enormes. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram
a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Que maravilha! A gente cita frequentemente o Salmo 34. Lá pelas tantas diz o Salmo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra. Verdade absoluta. Mas você só tem a garantia da companhia do anjo do Senhor se você o temer. E temê-lo significa obedecer às suas ordens, mesmo as que lhe pareçam mais absurdas possíveis. Salmo 91. Tanta gente deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, não é? Mas aos teus anjos dará ordens para que te guardem a teu respeito. Verdade. O acampamento de Deus acompanha os obedientes. Gente que, debaixo da aliança da graça, resolve avançar um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. E dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E chamou aquele lugar Manaim, acampamento de Deus. Lugar significa também duas tropas, dois exércitos. Os exércitos de Deus, dando vitória a quem decide obedecer. Acampamento de Deus, porque acampamento é uma referência a uma parada provisória. Viver com Jesus, crescer em Cristo, significa ter disposição de mobilidade. A começar pela sua alma, nada de cristalizar as coisas na sua vida, no seu coração. Estou aqui, ninguém me tira daqui, sento no mesmo lugar todos os dias. Não estou dizendo que você não pode sentar no seu cantinho aí, no mesmo lugarzinho, na sua igreja, não, na nossa igreja, pode sim. Mas essa atitude de imobilismo, eventualmente esconde a dificuldade de obedecer. Quando Deus diz: sai dessa terra e vai para o lugar que eu vou mostrar para você. Mesma ordem dada a Abraão, quando estava na Mesopotâmia. O último lugar citado aqui nesse texto maravilhoso é o que aparece no capítulo 32, verso 22 em diante. Vamos ler aqui. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 32. Jacó resolve voltar com sua família, com seus rebanhos, para a casa dos seus pais. E sabia que haveria de encontrar um super ressentido irmão, e poderoso irmão, e aquilo poderia custar a sua própria vida. Então, se desvencilha dos seus familiares e passa uma noite lutando com Deus, por uma transformação, por uma bênção, por uma mudança especial. Verso 22 do capítulo 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, e aqui é a palavra-chave desse lugar, que passou a se chamar Peniel, que significa a face de Deus. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Esse é o desejo do coração de um crente, de uma crente, sôfrego por uma experiência mais profunda de vida com Deus. A experiência que, digo de novo para os meus queridos irmãos e irmãs, nós temos procurado aqui nessa nossa querida Igreja Betânia. Nesses tempos difíceis, super desafiadores, sombrios, tão cheios de enfrentamento, a convicção é a seguinte, e eu sei que vocês partilham dela: não dá para viver mais ou menos vida com Deus. Ou a gente vive intensa e profundamente
nadando nesses rios do Espírito do Senhor, ou a gente perde, fracassa. Mesmo que a gente chegue nos céus, eu não quero chegar no céu todo estropiado, todo arrebentado, prefiro chegar mais certinho, mais vitorioso. Enquanto o céu não vier, viver como se no céu estivesse, pela graça de Jesus. Sabe o que significa esse lugar? Peniel, verso 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a face de Deus, ouvi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E naquele lugar, o anjo que lhe aparecera, lhe disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Meus irmãos e irmãs, é sobre isso que eu tenho dito aqui para vocês, o que vocês conhecem de muito tempo já. Nossa vida pessoal, nossa igreja, precisa de um encontro desse tipo. Salvos pela graça, aliança aceita, recebida, salvação garantida, avançamos para o processo de santificação, passamos pela planície, pelos enfrentamentos, os desafios à fé, os testes de obediência. É preciso um derramar especial do Espírito de Deus, que de maneira definitiva mude o meu e o seu, o nosso jeito de andar. E foi o que aconteceu naquele dia. O anjo tocou a coxa, o nervo da coxa de Jacó, e ele nunca mais foi o mesmo. Você não acha que muitas biografias nossas, ou trechos das nossas biografias, falta um encontro, falta o batismo, falta o poder, falta uma graça extraordinária descrita tantas vezes na Bíblia como uma possibilidade, como um desejo do coração de Deus para a sua gente, para o seu povo. Aquela experiência, e quando eu falo vida da unção pentecostal, não estou me referindo a uma denominação, estou me referindo a Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, o Espírito do Senhor descendo sobre aquela gente maravilhosa. Peniel é o lugar desse encontro da unção do Pentecoste, para a qual eu quero convidar vocês de novo nessa noite. A gente precisa dessa experiência muito especial, sem discutir aquelas minúcias doutrinárias, se o batismo com o Espírito Santo acompanha a aliança da graça, a salvação, a regeneração. Eu não quero saber dessa história. A gente poderia discutir, gosto até dessa discussão. O certo é que a Bíblia descreve determinadas biografias para as quais eu olho e eventualmente digo, elas não se parecem com as nossas próprias. Eu posso chegar nesse ponto, é uma possibilidade. É Pedro dando um testemunho tão espetacular a ponto das pessoas, das autoridades de Jerusalém, olharem para ele e dizerem, trata-se de um homem iletrado e inculto. E fala dessa maneira impressionante. Ele esteve com Jesus. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Vande gravou um videozinho sobre esse assunto, lendo a nossa leitura diária aqui recomendada pela igreja, muitos estão acompanhando. Eu me dei conta de que esse é um texto maravilhoso também. Levítico capítulo 6, versículo 12. Fogo aceso no altar do seu coração, da sua vida o tempo todo. Significa uma forçação de barra, uma coreografia forçada, alguma coisa. Mas, gente, se deixar minha vida e a sua no automático, eu naufrago. Porque a contracarga de um mundo, segundo Jesus, posto no maligno, de um coração, segundo o testemunho de Jeremias, profeta, desesperadamente corrupto e enganoso. Segundo Cristo, enfrentando a oposição de um inimigo pessoal, cujo caráter é de matar, roubar e destruir, se não for no poder do Espírito Santo, vendo Deus face a face, me encontrando com o Senhor como Jacó em Peniel, tomando um novo nome, um novo rumo.
um jeito definitivamente espiritual de ser, o Espírito do Senhor sobre a minha vida, não vai haver vitória e avanço. E é isso que a gente tem orado e pedido: Senhor, eu não quero recuar diante do inferno e das trevas. Inferno tentando pressionar a gente tem que inverter esse jogo. Gente que se encontra em Peniel, novo nome, novo andar, vida cheia do Espírito de Deus, a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Você já deve ter ouvido, desculpem aqui, licença, aqui eu termino para convidar vocês para uma oração. Aquela velha descrição do que seja unção, que papai me contou. Eu vi esses dias um pastor citando uma versão diferente, disse: pastor Antônio Elício. Eu falei: não é bem assim não, porque ele contou para mim qual era a resposta. Alguém lá dos seminaristas, no tempo dele de fazendo seminário, vinha essa discussão, gente ungida, gente que tem unção do Espírito Santo, outros que não tem, e a resposta de um deles foi essa: olha, fulano, você sabe o que é unção? Você sabe? Não sei. E o outro respondeu assim: eu não sei o que é exatamente, mas sei que é alguma coisa que nem você tem, nem eu tenho. É uma resposta boa. Dá para saber quem está debaixo da graça, debaixo da unção de Deus, e quem não está. Basta dar uma geralzinha na vida, não precisa ir muito longe. Pergunta ao esposo, à esposa, aos filhos, aos pais, aos amigos de trabalho. Gente, vamos orar um minutinho juntos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o seu Espírito se derrame sobre as nossas vidas, como aconteceu com Jacó em Peniel. E que você tenha um nome novo. Deixar para trás, porque tem gente que se converte e continua carregando o velho nome. Jacó, Jacó, enganador, mentiroso. Mas Deus quer dar a você um nome diferente, um nome novo: Príncipe de Deus. Vamos orar. Pode vir até aqui um minutinho. Nossos queridos jovens venham também para a gente cantar. Eu sei que eles têm um hino lindo que trata da invocação ao Espírito Santo. Vamos ver se a gente pode cantar esse. Eu não sei como é que é, não, já não sei bem a letra, mas é uma oração ao Espírito Santo. Enquanto você vem para a gente orar, vamos ver se a gente canta. É isso mesmo, não tem? Então tá bom. Em seguida nós vamos orar. Vou pedir outra vez